Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de porcentagem? Bom, hoje nós vamos aprender sobre aumentos e reduções percentuais sobre um número. Podem ser vários aumentos, um sobre o outro, podem ser várias reduções, né, ou diminuições também, uma sobre a outra, e pode ser uma acompanhada de outra em várias etapas. Quando um valor então sofre aumento ou redução ou ambos sucessivos, quer dizer, um sobre o outro, podemos querer saber seu valor final, direto, sem ter que ficar calculando cada aumento e somar, ou então cada redução e subtrair. Então é por isso que nós vamos aprender uma maneira diferente, mais prática hoje, tudo bem? Sobre isso. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando um número sofre um aumento, ele cresce, ele fica maior. E quando ele sofre uma redução percentual, ele fica menor. Então você às vezes pensa assim, é só a gente calcular. Por exemplo, o número sofreu aumento de 10%, depois sofreu outro aumento de 20%, vou somar primeiro 10 mais 20, 30 e vou calcular esse aumento direto. Não faça isso. Não é correto fazer isso. Por quê? Porque vamos supor que um número tenha sofrido um aumento de 10%. Ele já não é mais o valor que ele era antes, ele já tem 10% a mais. Então, quando ele sofreu um novo aumento, por exemplo, de 20%, esses 20% não vão ser sobre o valor que era antes. Esses 20% vão ser sobre o valor que já subiram 10%, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês entenderem bem isso. Uma casa cujo valor estava estimado em R$200 mil, ficou um tempo sem reforma, o que a fez se desvalorizar em 5%, normal. Então, ficou sem reforma, precisando de uma pintura, uma consertinho aqui, um consertinho ali, e a gente percebe que a casa se desvalorizou então em 5%. Mas logo em seguida passou por uma reforma, o que a valorizou em 5%. Aí você pode pensar assim, então ficou tudo na mesma, voltou a ser 200 mil. A pergunta é justamente essa. Será que a casa voltou a valer 200 mil então? Porque se tinha desvalorizado 5% e depois passou por reforma e valorizou justamente 5%, será que então o que ela era antes voltou a ser 200 mil reais? Vamos demonstrar isso? Então a resposta é não, tá bom? Então tanto faz ter desvalorizado 5 e depois valorizado 5 ou vice-versa. Ter valorizado 5 depois desvalorizado 5, o valor não vai ser mais o inicial. Vamos ver por quê? Então vamos pensar assim, Então o valor final, eu quero saber o valor final sem ficar sabendo a porcentagem uma por uma e depois somando ou tirando, tá bom? Vou ensinar para vocês uma maneira de fazer essa conta direta para achar o valor final. Primeira coisa, o que são 5%? 5%, pessoal, é 5 sobre 100. 5 sobre 100, 5, a vírgula do 5 tá aqui, dividido por 100, volta 1, não tem outra casa, volta 2, 0,05. Então, 5% é 5 sobre 100 ou, no número decimal, 0,05, correto? Quando a gente fala em valorização, então o objeto ele já é o que ele era, um inteiro, e ainda cresce 5%. Agora, desvalorização, esses 5 centésimos é tirado do valor inteiro, tudo bem? Então, deixa eu colocar assim para vocês verem, Quando for uma desvalorização de 5%, a conta que você tem que fazer é essa aqui, um inteiro, que é o valor do objeto todo, desvalorizado em 5%. Então, na sua cabeça ou no seu caderno, não tem problema se você fizer direto. Quando tem uma desvalorização de 5%, esse 5% é tirado do valor inteiro, que é 1 inteiro. Então, 5 para 10, 5, rola 1. 1 para 10, 9, rola 1. 1 para 1, nada, e a vírgula cai no mesmo lugar. Ou seja, o objeto inteiro era 100%. Se ele desvalorizou 5, agora ele está em 95%, correto? Ele era 100%, desvalorizou 5%, 5 para 100 falta 95, então 95%. Agora, quando é uma valorização, pessoal, quando é uma valorização, é diferente.
Porque a valorização de 5%, mesmo 5% aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 1 inteiro, e eu vou valorizar, então ele vai valer mais do que 100%. Ele vai valorizar 5%, então eu vou somar a 1 inteiro esse 5%, correto, pessoal? Tudo bem? Então, nós vamos ter 1 inteiro mais 5%, 1,05. Por que eu ensinei isso para vocês? Porque agora a gente pode fazer essa conta inteira e direto. Então, olha só, quanto custava, qual vai ser o valor final dessa casa? O valor final vai ser, o que ela era antes? 200 mil. Quando a gente, em ordem, ó, ela desvalorizou 5%, não pode ser de qualquer maneira, é na ordem que veio. Então, primeiro, ela ficou um tempo sem reforma e a desvalorização foi de 5%. Então, eu vou multiplicar esse valor da casa, 200 mil, por 0,95. Quando eu fizer essa conta, ó, posso fazer na calculadora, vai dar um valor menor que 200 mil, porque eu estou multiplicando por menos que 1 inteiro, que é 100%. Aí, este valor que der aqui, eu vou multiplicar direto por 1,05, porque aí eu estou acrescentando 5% ao valor inteiro da casa. Então, a desvalorização, você multiplica o número que era antes por 0, alguma coisa, porque ela sofreu uma desvalorização, não é mais 1 inteiro, não é mais 100%. E o que der essa multiplicação, eu vou multiplicar por 1, o acréscimo da porcentagem de 5%, 1,05. Aí eu vou pegar a calculadora, pegar a minha calculadora e vou multiplicar. Vou pegar lá 200 mil, bonitinho, não põe ponto não, 200,000 vezes 0,95 igual, deu ali 190 mil, que eu nem vou escrever. Esse 190 mil direto eu vou multiplicar por 1,05 igual, o que vai me dar o valor de R$199.500. Ou seja, essa casa valia 200 mil. Pela lógica da nossa cabeça, ela quer pensar isso. Desvalorizou 5, mas depois valorizou 5, vai voltar ao que era antes. Não, não voltou. Ó. Ela está 199.500. Ela ficou um pouquinho desvalorizada ainda. Por quê? Porque ela desvalorizou primeiro. Então, quando sofreu uma valorização, não foi sobre 200 mil. Foi sobre o que tinha desvalorizado antes, que era 190 mil. Tudo bem, pessoal? Então, o novo valor dessa casa voltou a 200 mil? Não. Está em 199.500, ok? Então, a pergunta é, será que essa casa voltou a valer 200 mil? Resposta. Não. Né? Agora, vale R$199.500. Certinho? Vou dar outro exemplo para vocês. Ó, exemplo número 2. Um carro de R$45 mil levou uma batida, sofreu lá um acidente, o que o desvalorizou em 20%. Então, vamos lá. Como é que é a desvalorização? Ó, desvalorização é assim, era 1 inteiro e como desvalorizou, vai tirar 20%. E o que é 20%, professora? Ó, 20% é 20 sobre 100. Corta um zero, dá 2 sobre 10, que é 0,2. Então, a desvalorização é 1 menos 0,2. 1 menos 0,2. Ó, monta a conta, ó. 1,0 menos 0,2. Dá para fazer de cabeça. 2 para 10, 8, rola 1. 1 para 1, nada. Cai a vírgula, 0,8. Então, 1 inteiro menos 0,2, que é a desvalorização, agora o objeto é 0,8 ou 80%. Pensa bem, ó, o objeto inteiro ele era 100%. Se ele desvaloriza 20%, 100 menos 20 é 80. Então, é 0,80 ou 0,8. Tudo bem? Isso é a desvalorização dele, ó. É a primeira coisa que vai fazer, multiplicar por esse número. Mas seu dono mandou consertá-lo, valorizando-o em 30%. Então, vamos lá. Teve uma valorização depois.
A valorização dele foi 30%. É uma valorização. Então, ele era um inteiro e ele valorizou 30%. E o que é 30%? Ó, 30% são 30 sobre 100. Corto 0, 3 sobre 10, 3 décimos, 0,3. É uma valorização, então é 1 mais 0,3, que não precisa nem fazer conta, né, gente? 1 inteiro mais 0,3, obviamente, é 1,3. Então, como ele foi valorizado, ele era 100%, agora ele é 130%. Muito bem? Isso não acabou. Aí, com o passar do tempo, novo probleminha ocorreu e o carro desvalorizou-se de novo, agora em 15%. Vamos ver? Então, de novo, teve uma desvalorização. Só que de 15%, então ele era um inteiro, ele desvalorizou, abaixou o preço em 15%. E o que são 15%? Ó, 15% é a mesma coisa que 15 sobre 100, que são 0,15, correto? Não dá zero para cortar, não tem zero aqui. Então, ele é 1 menos, porque é desvalorização, 0,15. Dá para fazer de cabeça, ó. 1,00 menos 0,15. É menos porque é uma desvalorização. 5 para 10, 5. 2 para 10, 8. 1 para 1, nada. Cai a vírgula. Ó, o objeto era 100%. Desvalorizou 15, agora ele é só 85%, ou seja, 0,85. E a conta, como é que chega no valor final? Novo conserto, não acabou ainda, ó. Com o passar do tempo, novo probleminha ocorreu, desvalorizou-se em 15%, já foi. Novo conserto e valorização em 12%. Ixi, então vamos lá, de novo. Valorização, o objeto era 1 e ele sofreu uma valorização agora, ó, de 12%. E o que são 12%? Ó, 12% são 12 sobre 100, não tem zero para cortar, é 0,12. Então, é 1 mais 0,12, que também não precisa fazer conta, mas se quiser fazer não tem problema, é uma adição, porque é uma valorização. 2, 1 e 1. Então, agora o objeto está em 112%, ou seja, 1,12. E aí sim eu quero saber quanto o carro está valendo após tudo isso. Então, agora vamos lá, valor final. Valor final do carro. Ó, o carro custava no início 45 mil. Vamos direto, ó, vezes. Sofreu uma desvalorização de 20%, multiplica por 0,8. Vezes, sofreu uma valorização de 30%, multiplica por 1,3. Vezes, sofreu nova desvalorização de 15%, multiplica por 0,85. E sofreu uma nova valorização de 12%, multiplica por 1,12. Pronto. Aí vamos pegar a calculadora e fazer esse monte de contas. Uma sobre a outra, ó. Então, a desvalorização é sobre isso. Essa valorização aqui, ó, é sobre esses dois já. Aí, essa desvalorização é sobre esses três aqui. Aí, essa valorização é sobre todo esse povo aqui, ó. Tá? Então, a gente pode fazer direto sem calcular um por um. Então, 45 mil, vezes 0,8 igual 36 mil. Aí, vezes 1,3 igual 46.800. Vezes 0,85 igual 39.780. Vezes 1,12 igual 44.553,60. Eu vou calcular de novo, só para ver se eu não digitei nada errado. 45 mil vezes 0,8 vezes 1,3 vezes 0,85 e vezes 1,12 igual 44.553,60. Então, esse aqui é o novo valor do carro, ok? Então, depois de sofrer várias valorizações, o valor do carro ficou sendo esse. A pergunta que você pode estar querendo me fazer é o seguinte: então, qual o valor final após tudo isso? Valor final, então, 44.553,60. Muito bem. A pergunta é, professora,
em vez de eu fazer um por um nessa ordem, eu não poderia somar, por exemplo, tudo que valorizou e somar tudo que desvalorizou e aplicar 2 vezes só? Uma desvalorização e uma valorização de uma vez só? Não pode. Por que que não? Porque, olha só, quando o carro sofre a primeira desvalorização, ele custava 45 mil. Quando consertou e valorizou ele em 30%, ele já tinha desvalorizado 20, então era outro valor. Quando ele teve um novo probleminha e desvalorizou de novo em 15%, já é sobre o valor que tinha desvalorizado e valorizado de novo. E a última valorização de 12%, ela era sobre tudo que já tinha acontecido antes. Então você não pode juntar tudo que valorizou, tudo que desvalorizou, tirar uma da outra e aplicar uma vez só, tá bom? Não pode fazer isso porque é errado. Porque as valorizações e desvalorizações, elas são sobre o valor que já tinha acontecido alguma coisa antes. Ficou bem claro isso para vocês, pessoal? E agora eu quero fazer uma questão aqui, ó. Questão número 3. Essa questão, pessoal, vai ser o seguinte, ó. Com relação a esse preço do carro anterior aqui, se eu fosse aplicar um único percentual sobre de desvalorização ou valorização, de quanto teria sido esse percentual? Ou seja, ao invés desse carro sofrer tudo que sofreu, ó, desvalorizar 20%, depois valorizar 30%, depois desvalorizar 15%, depois valorizar 12%, se fosse para aplicar uma regra só, uma porcentagem só, de quanto teria sido esse percentual, tá bom? Vou colocar assim, ó, com relação ao carro, qual seria o percentual único de valorização barra desvalorização aplicado? Por que eu coloquei valorização barra desvalorização? Porque é o seguinte, se eu te desse essa pergunta aqui antes de calcular tudo que eu tinha calculado, você não saberia ainda se no final das contas ele ia sofrer uma valorização ou desvalorização. Agora a gente sabe, porque a gente calculou tudo e viu que ele foi parar em 44.553. Ele não custava 45 no início? Então ele desvalorizou. Mesmo que ele valorizou 2 vezes, desvalorizou 2 também, ele no final ele tá mais barato do que no começo, então ele sofreu uma desvalorização, tá? Mas como a gente ainda não sabia, eu coloquei uma coisa barra outra. Então, se em vez de valorizar 20, desvalorizar 30, minto. Em vez de desvalorizar 20, valorizar 30, desvalorizar 15, valorizar 12, tudo uma em cima da outra, se tivesse que aplicar uma porcentagem só, no caso seria de desvalorização, porque ele abaixou. Tudo bem que o preço dele não é mais 45 mil? Ele desvalorizou. Qual seria um percentual só para aplicar de uma vez só? É isso que é a pergunta do exercício 3, tá? Então a primeira coisa é fazer a subtração para ver quanto ele desvalorizou. Então, ó, então foi uma desvalorização e o carro custava 45 mil e ele agora está custando 44 mil, deixa eu olhar direitinho aqui que eu esqueci, 44.553,60. 553,60. Então eu vou descobrir qual foi a valorização dele, a desvalorização dele, tá bom? Ó, vírgula embaixo de vírgula, fazendo a continha, vou fazer aqui na calculadora, 45 mil menos 44.553,6. 446,40. Essa aqui, pessoal, foi a desvalorização que o carro sofreu. Essa é a desvalorização final, ó. Final, valorizou, desvalorizou, valorizou, desvalorizou e no final tá assim. Que porcentagem única seria essa? Em vez de ficar somando, subtraindo porcentagens, se fosse só ver pelo final dele, qual seria a desvalorização que ele teve? A gente já aprendeu isso. Seria o percentual de desvalorização. Ó, percentual de desvalorização é pegar a desvalorização, que é 446,40, e dividir pelo que ele era no início. Quanto que ele era no início? 45 mil. A gente aprendeu isso. Depois que a gente fizer essa conta, vamos fazer a continha aqui, ó.
nessa ordem. 446,40 dividido por 45.000, 45 mil. Ó, o resultado disso deu 0,00992. E aí, como eu quero a porcentagem, o que eu tenho que fazer mesmo? Multiplicar isso aqui por 100. Quando eu multiplico isso aqui por 100, a vírgula vai para a direita, duas casas, ó. Uma, duas, ela cai aqui, então vai dar 0, ó, a vírgula estava aqui, ela vai uma, duas, então 0,992%. Então, em outras palavras, ó, se ao invés de ter valorizado tanto, desvalorizado tanto, desvalorizado tanto, valorizado tanto, eu já sei que no final o carro foi para esse valor. Então, quando eu subtraio do que ele era, eu vejo que ele desvalorizou 446,40 só. Então, se eu fosse aplicar uma porcentagem única de desvalorização, nesse caso, seria de 0,992%. Tudo bem? É isso, pessoal. Assistam essa aula quantas vezes precisarem. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. Beijinhos.